Habilidade da BNCC EF 04HI09. Identificar as motivações dos processos migratórios em diferentes tempos e espaços. Avaliar o papel desempenhado pela migração nas regiões de destino. Objetivo de conhecimento. As dinâmicas internas de migração no Brasil, a partir dos anos 60, analisa a sociedade em que vive. A existência ou não de mudanças associadas à migração interna e internacional. Os processos migratórios do final do século XIX e início século XIX e XX no Brasil, início com os grupos indígenas, presença portuguesa e a das forças dos africanos. Você sabe o que é migração? Migração é o deslocamento populacional e é um processo muito antigo. Desde os primórdios, as pessoas se deslocam de um lugar para outro em busca de melhores condições para viver. São inúmeros os motivos que levam uma pessoa ou um grupo a migrar. Entre eles estão a fome, busca por empregos, melhores salários, acesso à educação, saúde, entre outros. Existem vários tipos de migrações. As principais são: êxodo rural, quando as pessoas se deslocam do campo para a cidade. Essa migração tornou-se muito comum a partir da Revolução Industrial. Êxodo urbano, que é o processo inverso quando as pessoas saem da cidade para o campo. Esse tipo é bem raro na sociedade atual. Transhumância, que é uma migração sazonal, comum entre trabalhadores rurais que se deslocam de um lugar para outro por um determinado período de colheita, retornando para o seu local de origem. Migração pendular. Acontece nos grandes centros urbanos e são os deslocamentos do dia a dia, onde as pessoas se deslocam de um lugar para outro para trabalhar, estudar e etc. A idealização de fazer uma mudança na capital do país já estava planejada na Constituição de 1891. Juscelino Kubitschek estava atrás de um lugar que fosse mais longe do Rio de Janeiro, pois dessa maneira a capital estaria mais segura, caso houvesse uma guerra, e a pressão do povo sobre o governo iria reduzir, entre outros. Com isso, a construção de Brasília foi adicionada no plano de metas, que era basicamente um plano para melhorar a infraestrutura do Brasil. Muitos políticos criticaram o fato de fazer a mudança da capital, porém a oposição deu autonomia para que Juscelino Kubitschek prosseguisse com o projeto. A construção ocorreu entre os anos de 1956 até 1960, e o arquiteto responsável pelo projeto dos edifícios foi Oscar Niemeyer. E no ano de 1969 foi estimado que Brasília teria custado por volta de 45 bilhões de dólares. Também estima-se que a obra teve 60 mil operários, porém não tinha acessórios para uma segurança adequada e, consequentemente, morreram cerca de 3 mil operários. Juscelino Kubitschek de Oliveira, nascido em 1902, falecido em 1976, conhecido como JK, foi um médico e político mineiro. Também presidente do Brasil de 1956 a 1960, cuja época é lembrada como um tempo de otimismo. Os nordestinos foram atraídos por Juscelino Kubitschek. Ao migrarem para Brasília, eles tinham como objetivo principal fugir da miséria. Milhares de nordestinos embarcaram em paus de arara rumo a Brasília. Os caminhões chegavam apinhados de homens, mulheres e crianças, em busca de uma vida melhor e trabalho. A cidade encontrou a gente que lhe faltava para o desenvolvimento econômico da região do Centro-Oeste, contribuindo na construção de Brasília e diversidade cultural do Brasil. Para finalizar nossa narrativa, vamos fazer uma breve reflexão sobre o quadro Retirantes de Cândido Portinari. Nessa obra, Portinari aborda o tema da migração nordestina,
Triste realidade de uma parte da população brasileira, que deixa seu lugar de origem em busca de melhores condições de vida em outras partes do país. O pintor retratou o grupo, 4 adultos e 5 crianças ao todo, de maneira sombria e triste. A paleta de cores escolhida exibe tons terrosos, o que dá ênfase à atmosfera fúnebre que envolve a cena. As pessoas tomam grande parte da composição, e ao fundo temos uma paisagem seca e sem vida. Os corpos muito magros traduzem a fome daquele povo, e as expressões nos rostos dão conta de expor o desespero daqueles que lutam pela sobrevivência em um país tão desigual.